Itapuã em Debate, a democratização da informação e também dos questionamentos. Estamos recebendo no cenário central do programa, nesta semana, Dr. Adriano Schoff, delegado do DENARC, o Departamento Estadual de Narcóticos, Núcleo de Pato Branco. Doutor Adriano, nós observávamos também aqui no seu currículo que o senhor teve uma infância em São Paulo, adolescência, quer dizer, uma vivência bem maior em São Paulo do que do Paraná, quando o senhor assumiu como delegado de polícia. Que diferenças nós podemos colocar, na sua visão, existem, da polícia paulista com a paranaense, principalmente nesse aspecto onde o senhor está inserido, que é o combate ao narcotráfico ligado ao DENARC aqui no Paraná? São Paulo, a Polícia de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar de São Paulo tem uma estrutura fantástica. Nós assistimos há pouco tempo atrás aquela vergonha que foi a greve dos policiais civis, aquele combate na rua com a polícia militar, o que desagradou a todo mundo, a todos os policiais do Brasil inteiro, tanto militares como policiais civis. São Paulo tem uma política excelente de segurança pública. Contudo, os salários em São Paulo são muito baixos. Isso desestimula o policial, a autoestima dele vai lá embaixo. Um dos piores salários de delegado do Brasil e de policiais civis é no estado de São Paulo. Deveria ser o contrário, pelo tamanho da... O governo colocou uma nota no jornal, na Folha de São Paulo, que eu vim acompanhando, que isso daí é mentira, que São Paulo não é o estado que mais arrecada e que a polícia lá não é a mais mal remunerada. Mas a gente sabe que tem contato direto com policiais de lá, sabe que a polícia de lá está com a autoestima muito baixa. Pelos salários, um delegado de polícia ganha menos do que 1/10 de um promotor de justiça lá em São Paulo. Um promotor de justiça ganha praticamente, estava ganhando 10 vezes mais do que um delegado. Teve uma modificação agora salarial e hoje um promotor ganha 5 vezes mais que um delegado, o que é um absurdo. Um promotor de justiça, um juiz de direito, que possui bacharelado em direito, ganhar 5 vezes mais que um delegado de polícia. Então há distorções grandes que desestimulam os policiais. Isso afeta no trabalho. Com certeza. O Paraná foi até citado nessa matéria como o estado em que os delegados de polícia são os mais bem remunerados do Brasil. Realmente nós só perdemos para Brasília e para a Polícia Federal. Só que isso é uma política de governo que vem há muito tempo. Nós não podemos fazer comparações com São Paulo. São Paulo tem 4 mil delegados praticamente na ativa. O Paraná tem 380. Então, é uma comparação impossível de ser realizada. Lá em São Paulo existe uma vinculação, Polícia Militar, Polícia Civil. Um tenente da Polícia Militar, início de carreira, tem que ganhar a mesma coisa que um delegado, 5ª classe. E aqui no Paraná não tem essa vinculação. O que foi também mencionado pelo governo de São Paulo. São carreiras distintas, não tem que ter vinculação entre delegado, promotor, juiz, nem entre delegado e oficiais da Polícia Militar. São carreiras distintas, cada um tem que receber conforme a sua atribuição. E não ter vinculações como está acontecendo em São Paulo. Então o governo de São Paulo não consegue ceder aumento, por quê? Porque todos os salários são vinculados. Se você der um aumento para um policial civil, para a carreira de delegado, ele tem que aumentar o salário de 95 mil policiais militares e mais 35 mil policiais civis. Então isso acabou engessando o estado de São Paulo e transformando a polícia de São Paulo numa polícia com muitos equipamentos, viaturas, etc., só que com um salário que deixa o policial com a autoestima lá embaixo. Mas o DENARC de São Paulo é um DENARC que trabalha muito, que efetuou várias prisões de porte aqui, tanto em São Paulo como no Brasil inteiro, porque eles atuam com polícias de outros estados. E eles têm uma estrutura fantástica, estrutura de investigação, de pessoas, de equipamentos, que nós ainda não chegamos nesse patamar. Mas o estado está investindo aqui no DENARC de São Paulo, do Paraná, adquirindo viaturas, filmadoras de último tipo, armamento. O DENARC agora está recebendo do Paraná, nos próximos meses, vários fuzis que somente o Grupo Tigre e o COP tinham em Curitiba. O DENARC está recebendo para trabalhar nas fronteiras e aqui em Pato Branco também, nos outros núcleos. Coletes especiais contra a munição de fuzil, todo o uniforme, todo padronizado, capacetes, luvas, etc. O que nenhum outro grupo no Paraná tem. Então o DENARC está recebendo um investimento forte aqui no Paraná do estado. Doutor, a relação hoje, nós sabemos que a gente acompanha as apreensões e prisões
ocorrem numa escala bastante grande a questão do crack. Tá tipo assim, uma proliferação muito grande. E aqui na nossa região a gente observa que as apreensões, na maioria delas, são de menores. Essa relação. O crack já foi substituído há muito tempo pela maconha. Então, aliás, a maconha foi substituída pelo crack há muito tempo. Porque a maconha é de difícil transporte, né? Ela ocupa muito volume. Ela vicia pouco. O crack não, o crack vicia muito e é fácil de ser transportado. Hoje eu adquiro 1 quilo de crack no Paraguai por R$5.000. Eu consigo fazer desses R$5.000 em São Paulo, R$25.000. Então nenhum outro trabalho me rende tanto como o tráfico de drogas. Então, na verdade, ele estimula as pessoas desempregadas que estão passando necessidade a entrar nesse mundo. Fora que existem pessoas distribuindo até crack, para que menores se viciem nesse crack e acabem sendo consumidores expressivos. Essa relação, então, do traficante com o adolescente ou o menor é para a questão vício. Sem dúvida. Para que essa ramificação continue. O crack vicia é a pedra da morte, né, vulgarmente conhecida, ela vicia de forma muito mais intensa do que a maconha. Aí você vê na cadeia o marido, de repente, dali 4, 5 meses, a esposa. Quer dizer, é uma sequência, é uma determinação que acontece dentro da estrutura familiar? Exatamente. Eles estavam acostumados a viver da venda de drogas. O marido vai preso, a mulher assume o negócio. A mulher vai presa, os filhos assumem o negócio. Virou uma empresa, uma microempresa familiar. Por isso que o DENARC, nossas investigações, elas não param no pai, por exemplo, que é preso só. A família ainda se continuar traficando, nós estamos com a investigação em cima ainda, para que possamos tirar essas pessoas de circulação. O que não é fácil. A investigação de drogas é uma investigação que demanda de tempo. Então, às vezes, o DENARC nem aparece aqui em Pato Branco. O DENARC faz 2 semanas que não prende ninguém, 3 semanas que não prende ninguém, mas está trabalhando em cima de investigação, levantamento de local e outros meios de investigação, para que possamos agir de uma forma mais concreta e com provas, para que esse traficante permaneça preso. Quando o senhor fala provas, aí a gente lembra, eu acho que os convidados vão concordar comigo, principalmente os doutores aqui, a comunidade às vezes fala, não, porque prender é um peixinho pequeno, mas aquele peixe grande, cadê? Como é que o DENARC absorve isso? Nós já estamos acostumados com essas declarações. A polícia só prende pobre, rico ninguém prende. A gente tem medo de prender rico. Não é o caso. No DENARC nós temos uma liberdade muito grande para trabalhar, o secretário nos dá essa liberdade, de uma menor ingerência política possível. É óbvio que a polícia tem ingerência política, e isso é um mal, um câncer que existe dentro da polícia, a ingerência política. O deputado quer que tire o delegado de tal lugar, tire o investigador de tal lugar, o policial militar que está incomodando, por interesses políticos, etc. Existe isso, ainda existe. Mas nesse governo, existe uma ingerência muito menor política do que em outros governos existiram. Isso é uma demonstração que vários delegados permanecem nos locais em que estão, mesmo prendendo gente de grande calibre. O DENARC não se preocupa com razão social, com a economia da pessoa, se ela é rica, se ela é pobre. Nós estamos com investigações de pessoas, de prisões de pessoas bem-sucedidas, de famílias tradicionais aqui de Pato Branco. Ultimamente, aconteceu aí a última prisão. Exatamente. Pessoa de sobrenome renomado, né? Exatamente. E por esse motivo, eu acredito que esse mito de que a polícia só prende pobre não é verdade. É claro que a grande maioria das pessoas que são presas no envolvimento com crack, com maconha, são pessoas de baixa renda que estavam desempregadas e etc. Os grandes traficantes são difíceis de serem investigados. Não é porque a polícia não quer, é porque é muito difícil chegar nessas pessoas. Elas têm por trás delas uma estrutura que ampara naquele traficante médio. Não consegue se chegar no traficante grande. Sabe-se que ele trafica, mas não consegue se provar. Essa questão de saber é uma coisa e pegar com a droga é outra, né? O sensacionalismo que algumas polícias fazem com relação a prisões, hoje a população já está caindo no descrédito da população. Aquelas grandes operações, prende uma senhora que vai ficar um dia presa e depois no outro dia está solta. A população não quer mais ver isso.
O que a polícia tem que fazer, a polícia judiciária, é reunir o máximo de provas para que aquela pessoa que está sendo colocada na frente da televisão, ou filmada, presa, algemada, ela permaneça presa. Porque há uma sensação de injustiça, de insegurança. A pessoa vai presa, no outro dia ela está solta. Por quê? Além das nossas leis apresentarem brechas, que acabam liberando essas pessoas por meios legais, os advogados conseguem, por meios legais, o trabalho deles, é óbvio, tirar essas pessoas da cadeia com uma certa brevidade, nós temos que reunir o máximo de número de provas para que essas pessoas fiquem lá determinado tempo. E a população fala, ó, o crime não compensa. Porque é simples, uma pessoa que se enriquece com o tráfico de drogas, vai presa, fica 6 meses presa e vai para a rua, a população fala, pô, o crime compensa. Eu fiquei 6 meses preso, mas eu fiquei rico. E não é esse o intuito. Por isso que a lei de tóxicos permite apreensão de bens, veículos. Hoje, se a pessoa for transportar droga, qualquer espécie de droga, em seu veículo ou em veículo emprestado, o que vai acontecer? Esse veículo, o DENARC faz o pedido de perdimento desse bem. Esse bem reverte para o Estado. Nós temos alguns carros aqui no DENARC que são apreendidos com droga, transportando drogas, e foram perdidos para o Estado. E a polícia usa esses veículos hoje no combate ao tráfico de drogas. Doutor Adriano, nós estamos falando muito em prisões de traficantes e tudo mais, mas eu acho que existe uma figura dentro do esquema produtor-traficante que é o usuário. Porque dentro dessa pirâmide, se você tirar o fabricante, ou o traficante, ou o usuário, o esquema narcotráfico não existe. Então, nesse sentido, eles estão em pé de igualdade. A nova lei de drogas descriminalizou o uso de drogas e esse entendimento tem prevalecido. O filme Tropa de Elite fez questão de separar o traficante como bandido e o usuário como responsável por tudo. Eu gostaria que o senhor nos desse a sua opinião sobre qual é a figura do usuário, qual é a responsabilidade do usuário e se a lei, realmente, essa lei nova, ou enfim, o conjunto, faz essa, como que eu posso dizer, se ela assiste socialmente, se ela satisfaz a sociedade em relação ao usuário, se pune, se não pune, se exige tratamento. Qual a sua opinião em relação à responsabilidade do usuário? Doutor, o senhor colocou muito bem. A lei, o artigo 28, despenalizou as condutas e não descriminalizou. As pessoas confundem hoje a nova lei de tóxicos, entendendo que o usuário hoje, ser usuário não é mais crime. A pessoa que é pega com uma pequena quantidade de maconha, por exemplo, fumando, ela não existe mais crime, não existe mais pena. E na verdade, existe uma pena. É uma pena de tratamento, mas ela existe. E continua sendo crime, não houve descriminalização. A própria lei, ela continua prevendo esse fato como um fato típico. Então, o usuário, ele deveria ser assistido, esse usuário, com medidas que não são privativas de liberdade, mas são medidas socioeducativas, como se fossem medidas para menores. Só que o Estado não tem condições hoje de prestar esse amparo ao usuário. Então o usuário vai hoje e paga uma cesta básica, o que é um absurdo, porque o usuário, na verdade, é o responsável por todo esse tipo de traficante que nós temos hoje. Só existe o traficante se existe o usuário. E o usuário, na verdade, não é o usuário de baixa renda, o grande incentivador do tráfico de drogas, e sim o usuário de classe média, de classe alta. Esses são os reais responsáveis pelo tráfico de droga no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Hoje, para se adquirir 1 grama de cocaína, eu tenho que pagar 15, 20, 30 reais. Isso daí não é qualquer pessoa que pode pagar. Então, se eu tenho essas pessoas da classe média e da classe alta comprando a droga, é óbvio que eu vou ter os traficantes no bairro São João, nos outros bairros aqui de baixa renda, de Pato Branco, vendendo a droga como forma de subsistência. Não que estejam certos ou errados, só que o usuário é aquele que cobra mais da polícia, ou seja, a classe média e a classe alta. Eles são os que mais cobram a atuação da polícia, mas na verdade é uma hipocrisia isso, porque os próprios filhos desses que cobram são os que estão consumindo a droga. O senhor acha que eles deveriam ser tratados como criminosos? Ou essa medida é suficiente? Bom, o senhor já falou que ela não é efetiva, né? Não.
O que o senhor, na sua opinião, qual seria a medida ideal em relação ao usuário? Eu sou contrário à descriminalização do uso, porque eu entendo que o tráfico de drogas está diretamente relacionado ao usuário. Então eu sou contrário a que o usuário, ao fato de usar droga não seja crime. Eu acho que a pena deveria ser um pouco mais dura, deveria ser uma pena que mexesse muito mais com o bolso do que hoje acontece, porque o usuário só vai assim, pena de privativo de liberdade contra o usuário vai ser difícil aplicar nos moldes da nossa Constituição hoje, mas uma pena mais árdua, mais dura com relação a pagamento de multa, para que aquele usuário que tem condições financeiras sinta no bolso. E restritiva de direitos, né? Não precisa aprender porque também não vai surtir muito efeito prático, mas restritiva de direitos, impossibilidade de algumas coisas. De frequentar determinados lugares, de sair da cidade, etc. Fins de semana. Com certeza. Falando um pouco de direitos humanos, eu faço parte da comissão da OAB dos Direitos Humanos. E nós temos poucas denúncias aqui na cidade de Pato Branco, na região, de policiais que batem, enfim, na hora da prisão, essa coisa de bater o preso para confessar. Existe isso ainda? Ou como que o DENARC vê, como que é a orientação na academia de vocês para nessa abordagem de presos, como que funciona? A tortura é crime. Hoje em dia é inconcebível esse tipo de atuação, bater para o cara confessar, para o assaltante confessar, para o criminoso confessar. Na verdade, o que a polícia tem que agir é de uma forma muito mais inteligente do que age. O Estado tem que fornecer meios para que toda a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil, consigam fazer uma investigação muito mais consistente e efetue uma prisão em flagrante com inteligência e com provas. Para que eu não precise nem conversar. O senhor só quer falar em juízo? Fique à vontade. As provas estão todas aqui na mesa. Eu não preciso gritar, eu não preciso bater, eu não preciso... Hoje em dia a polícia não trabalha mais dessa forma. Algumas polícias ainda tentam viver do passado, mas é uma polícia que já está desatualizada se fizer isso. Porque não precisa hoje em dia da confissão, mais para qualquer condenação. A confissão hoje não vale nada no direito penal e processual penal, como vocês mesmos sabem. Se ocorrer no DENARC isso, como que é a atuação dentro? A corregedoria. Dentro da corregedoria, como que funciona? Nós estamos ligados à corregedoria. Qualquer desvio de função, tanto criminal como administrativa, a corregedoria é o órgão eficiente para apurar esse tipo de infração. Eu vou pedir ajuda para os amigos aqui. O Romeu talvez não lembro, mas me veio agora uma lembrança aqui de uma situação que parece-me, doutor, houve a liberação do uso do entorpecente para presos. Me lembro do estado de Minas ou da Bahia. Até nós divulgamos aqui na emissora, até no programa do juiz teria liberado. O senhor analisa isso. Só não recordo se foi Minas ou se foi na Bahia. Se criou uma polêmica muito grande, porque primeiro o juiz não pode fazer isso. O juiz não é legislador. O juiz tem que trabalhar... Parece-me que foi no legislativo que teria liberado. Criado-se uma lei... Dentro desse sentido, não sei se os senhores tomaram conhecimento. Eu fiquei sabendo por cima dessa história, mas eu soube que o juiz liberou por espontânea vontade. Primeiro que seria uma lei já nasceria inconstitucional e ilegal. Uma lei que liberasse o uso de... Aí o usuário queria ser preso, não. De entorpecente. Não, mas houve essa liberação, houve essa tendência no país. De que forma conseguiria a droga, né? Nós estaríamos parece que o Estado estaria nesse estado tratando do usuário como um doente, né? Mas é assim que é visto. Né? E aí teria nesse estado, teria sido liberado o uso para o usuário. Eu sou contrário a isso. Sou contrário. E daí também seria o fim do mundo, né? Preso, como delegado, eu não poderia nunca conceber com uma ideia dessa. Não é por aí que a gente combate o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem que ser combatido de várias formas. E a criminalidade em si. A população tem que entender que crime não é responsabilidade da polícia. Não é só com crime a gente coloca a polícia lá para combater esse crime, não é isso. A polícia não é o recurso, o remédio para a criminalidade. E sim, como o próprio governador falou várias vezes, o que nós temos que fazer? Saneamento, educação, aquelas coisas que todo mundo há 20 anos a gente ouve falar, mas as providências são muito lentas. Nós temos poucos recursos para atender todo mundo. O que precisa ter é uma política hoje de segurança pública voltada a esses problemas sociais. Problema de segurança é problema social, não é problema de polícia. Não adianta colocar
1.001 policiais aqui em Pato Branco, porque não vai diminuir a criminalidade. Eles vão achar um jeito de vender drogas, ou de cometer estelionato, furto. O combate tem que ser lá na raiz. Exatamente. O policiamento na rua é bom, ostensivo é bom, só que não é o ponto principal para combater o crime. Doutor, gostaria só de pegar um gancho referente até ao Chaveirinho, o doutor Ivan comentaram da participação da população, né, com relação ao combate ao tráfico de drogas. Né, nós coordenamos, né, no 3º Batalhão 181, já coordenei, agora não coordeno mais, é outro oficial, mas recebemos algumas ligações, né, que realmente a população ela cobra uma certa agilidade, né? Não foi feito nada até agora, e o senhor comentou muito bem a complexidade dessa investigação, que demanda tempo, e é importante que a população saiba disso, né? Porque não importa a gente, né, a polícia fazer um trabalho mal feito, prender às vezes uma pessoa, e aquele ponto de venda, né, que nós costumeiramente chamamos de boca até, continuar, né, ser tocado por uma outra pessoa da família, um outro conhecido, enfim. Mas a participação da população, até mesmo através do Narcodenúncia 181, tem ajudado, né, doutor? E aí é de extrema importância nesse combate às drogas. Né? Exatamente, eu iria falar, foi muito bem colocado, eu ia falar exatamente sobre isso. Hoje nós trabalhamos muito com esse instrumento 181. Nós temos um acesso a eles, que é coordenado pela Polícia Militar, de forma brilhante. Esse 181 é um telefone que você pode ligar de qualquer orelhão, de qualquer telefone público, particular, até celular, e apresentar a sua reclamação com relação à sua notícia de traficantes, de ponto de droga e outras reclamações quaisquer com relação à criminalidade. Nós acessamos isso e algumas pessoas têm criticado. Pô, mas eu coloquei lá 3 vezes que ali é ponto de droga, por que vocês não foram lá prender? Porque não funciona assim. Nós temos toda uma sistemática para trabalhar. A Polícia Militar também. Não adianta eu ligar no 181, 3 horas da manhã e falar, pô, porque a polícia não foi lá. Ou ligar no 90 e falar, ó, tem um traficante ali naquela casa, por que você não entra lá e prende ele? Porque não funciona assim. Nós não podemos ingressar nas residências à noite, não podemos ingressar sem mandado. Por quê? Porque existe um ordenamento jurídico hoje que é voltado exatamente para a defesa do cidadão. Eu não posso, como delegado de polícia, achar que uma pessoa é ladrão ou traficante e por o motivo de eu achar, eu vou lá e algemo e levo para a delegacia. Nós não podemos fazer isso sob pena de cometer injustiças e ferir o Estado Democrático de Direito. Então a população tem que entender que o 81 é importantíssimo e as denúncias que estão colocadas lá estão sendo investigadas, mas dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro das possibilidades da Polícia Militar e da Polícia Civil. Doutor Adriano Schoff, delegado do DENARC, Departamento Estadual de Narcóticos, Núcleo de Pato Branco, é o convidado especial do programa Itapuã em Debate, a democratização da informação e também dos questionamentos. No próximo último bloco, nós voltamos para debater mais sobre política antidrogas, o esquema que está sendo, aos poucos, desmantelado em Pato Branco, também na região sudoeste do Paraná. Até já.